Um olhar no baile. Era noite de festa no Rio de Janeiro. O Paço da Boa Vista, residência da família imperial, pulsava como um coração iluminado. Lustres enormes derramavam a luz das velas sobre paredes recobertas de dourado, e o reflexo dos espelhos multiplicava o brilho, como se o próprio sol tivesse se instalado dentro do salão. Do lado de fora, as ruas eram escuras, povoadas por carroças e escravizados que esperavam seus senhores. Mas dentro, o mundo parecia suspenso no luxo europeu trazido para os trópicos. O ar cheirava a flores recém-colhidas misturadas ao perfume francês das damas. As conversas se cruzavam em murmúrios, ora em português, ora em francês, ora em italiano, enquanto a música de Strauss ecoava no salão, executada por músicos contratados a peso de ouro. Entre generais, ministros, diplomatas e damas da nobreza, o jovem imperador Dom Pedro I surgia como o centro de todas as atenções. Vestia uniforme militar azul e dourado, botas polidas, a espada reluzindo. Caminhava com passo firme, mas inquieto. Seu olhar percorria os rostos com certa pressa, como quem buscava algo que ainda não sabia nomear. Foi então que seus olhos encontraram uma presença inesperada. Domitila de Castro Canto e Melo, de apenas 20 e poucos anos, estava ali por um convite fortuito. Filha de uma tradicional família paulista, havia chegado ao Rio de Janeiro após o fim de um casamento infeliz. Naquele salão, entre roupas que pareciam custar fortunas, ela destoava. Seu vestido era elegante, mas mais simples, de seda azul clara que realçava sua pele morena e seus cabelos negros presos em trança. Não trazia joias em excesso, apenas um colar singelo. Mas havia nela algo que não se comprava, um olhar firme, direto, que não se abaixava diante de ninguém. Dom Pedro parou de respirar por um instante. Enquanto as damas mais jovens desviavam o olhar em reverência, ela o fitava com naturalidade. Não havia submissão, nem medo, apenas uma calma insolente que o desarmava. Ele se aproximou, rompendo o círculo de cortesãos que o rodeava. Senhora, creio que ainda não tive o prazer de conhecê-la. Sua voz era clara, quase cerimoniosa, mas com um brilho de curiosidade. Domitila inclinou levemente a cabeça, mas não se curvou como tantas faziam. Majestade, sou apenas Domitila de Castro, uma paulista perdida entre tantos nobres do seu império. Pedro sorriu. Aquela ousadia, dita com serenidade, era um desafio. Apenas, repetiu. Quem ousa olhar-me nos olhos e falar assim jamais pode ser apenas. Domitila manteve o tom firme. Ousadia, majestade, às vezes é só a coragem de ser quem se é. Houve um instante de silêncio entre os dois. O salão continuava vibrando de música e conversa, mas para eles, parecia que nada mais existia. Pedro ofereceu a mão, decidido. Então prove sua coragem resistindo a uma dança comigo. Algumas damas ao redor arregalaram os olhos. A imperatriz Leopoldina, sentada em um canto mais discreto, observava de longe, em silêncio, como tantas vezes fazia. Ela já havia aprendido a aceitar a impetuosidade do marido, mas dentro de si um aperto se formava. Domitila hesitou por um segundo. Sabia o peso daquele gesto. Dançar com o imperador significava ser vista, julgada, talvez condenada pelos olhares venenosos da corte. Mas também sabia que, se recusasse, perderia algo que jamais voltaria. Respirou fundo e colocou a mão sobre a dele. Os dois foram para o centro do salão. A música começou. Ao primeiro giro, os sussurros explodiram. Ministros trocavam olhares desconfortáveis, damas abanavam os leques com fúria contida. Alguns homens observavam com fascínio. Dom Pedro, entretanto, só via uma coisa: os olhos de Domitila. Enquanto dançavam, aproximou-se de seu ouvido e sussurrou: há um fogo em você. Não é só beleza. É algo mais. Domitila sorriu de leve, mas respondeu com frieza: o fogo, majestade, pode aquecer, mas também pode queimar. Pedro riu baixo, fascinado. Então deixe-me queimar. O giro seguinte arrancou aplausos, mas também cochichos venenosos. Leopoldina desviou os olhos, tentando esconder a mágoa. Quando a dança terminou, Pedro não quis soltar-lhe a mão de imediato. Mas Domitila, consciente dos olhares, recuou com elegância e retirou-se para uma das sacadas do salão. A noite estava fresca, a lua refletia sobre a baía de Guanabara. O barulho da festa parecia distante.
Pedro a seguiu. Não vou fingir, Domitila. Desde o momento em que a vi, não penso em mais nada. Sua voz, agora sem máscara de protocolo, era crua, urgente. Ela suspirou, olhando o horizonte. Majestade, sou mulher. E sei o preço que se paga quando se cruza certas fronteiras. Pedro se aproximou, tão perto que ela sentiu o calor de sua respiração. Então me diga, não sente nada? Domitila fechou os olhos por um instante, como quem luta consigo mesma. O coração acelerado traía sua serenidade. Sinto, sim, disse, por fim. Sinto que este instante pode mudar tudo. Pedro sorriu, quase vitorioso. Pois que mude. Eu quero que mude. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Ali, diante do mar da noite, nascia um dos romances mais intensos e escandalosos da história do Brasil. Um instante, uma escolha, um destino que jamais seria o mesmo. O encontro de Dom Pedro e Domitila. Se você já sentiu o arrepio de desejar o proibido, de perceber que uma escolha pode virar sua vida de ponta cabeça, então, inscreva-se, curta e compartilhe. Porque a história que vem pela frente vai incendiar corações e revelar segredos do nosso passado. O eco do desejo. Os dias seguintes ao baile no Paço da Boa Vista pareceram mais longos do que o habitual. Dom Pedro, acostumado ao ritmo frenético das decisões imperiais, conselhos, reuniões, relatórios e guerras, descobriu-se distraído. Entre uma audiência e outra, seus pensamentos fugiam. Em cada pausa, em cada gesto, ele via o rosto de Domitila. O sorriso contido, o olhar firme. A lembrança daquela dança parecia um perfume que não se dissipava. Leopoldina percebeu. Ela sempre percebia. Enquanto os ministros falavam de províncias rebeldes e tratados, ela observava de canto, com aquele olhar sereno e triste das mulheres que sabem o que está prestes a acontecer, mas fingem não saber para manter o equilíbrio do mundo. No entanto, o equilíbrio da corte começava a ruir. Na casa modesta onde se hospedava no Rio de Janeiro, Domitila tentava, sem sucesso, retomar a normalidade. As amigas comentavam o baile, e os jornais da cidade murmuravam o escândalo. O imperador dançou com uma dama de São Paulo que ninguém conhece. Que audácia! Ela lia as entrelinhas, se sentia o peso do julgamento. Porém, mais do que isso, sentia algo novo, um impulso inquietante que ela mesma não entendia. Quando fechava os olhos, lembrava-se do toque da mão dele, da voz rouca sussurrando perto demais, da tensão entre o dever e o desejo. Numa tarde abafada, enquanto penteava os cabelos diante do espelho, ouviu batidas à porta. Um mensageiro imperial. Na bandeja, um envelope selado com o brasão do império. Domitila hesitou. Abriu. Senhora Domitila. Não consegui afastar de mim a lembrança de sua presença. O dever me prende à razão, mas o coração exige ser ouvido. Permita-me visitá-la, sem formalidades, como um homem visita a mulher que o fascina. Pedro. Ela deixou o papel sobre a penteadeira, os dedos trêmulos. Sabia que aceitar significava abrir a porta para algo que poderia destruí-la. Talvez, também a ele. No paço, o imperador aguardava a resposta como quem espera por um veredito. Entre uma reunião e outra, olhava para o horizonte pela janela, tentando disfarçar o nervosismo. Foi então que Chalaça, seu amigo e confidente, um português espirituoso e debochado, entrou no gabinete, segurando uma garrafa de vinho. Majestade, posso saber o que o faz tão inquieto? Perguntou, com aquele tom entre o sarcasmo e a amizade sincera. Não é nada, Francisco. Nada. Chalaça riu. O senhor não consegue esconder o fogo nos olhos. Aposto que tem nome de mulher. Pedro suspirou. Ela é diferente, Chalaça. Não é como as outras. Tem algo que me desafia. Entende? E desde quando o senhor resiste a um desafio? Provocou o amigo, servindo-lhe vinho. Mas cuidado, Pedro. O povo é rápido em julgar. E a corte, ainda mais. Pedro virou a taça, num gole só. Que julguem. Já me julgam de qualquer maneira. Chalaça balançou a cabeça, divertido. Pois então, que seja ao menos por uma paixão digna de canção. Naquela noite, quando o relógio da igreja marcou as 9 badaladas, uma carruagem discreta parou diante da casa de Domitila. O cocheiro desceu, abriu a porta, e de dentro emergiu Dom Pedro. Sem farda, sem coroa, apenas o homem.
Domitila o recebeu na penumbra do salão. O silêncio era denso, quebrado apenas pelo crepitar das velas. Veio mesmo, disse ela, tentando manter a voz firme. Disse que viria, respondeu ele, aproximando-se. E quando um imperador promete, um imperador não devia prometer certas coisas. Completou ela, com um leve sorriso. Pedro sorriu também, encantado com a ousadia dela. Talvez eu precise de alguém que me lembre disso. Ou de alguém que o ensine o que é impossível controlar. O silêncio se estendeu entre eles. Então, devagar, ele tocou-lhe o rosto. Domitila, juro que não entendo o que me acontece. Tenho o mundo em minhas mãos, mas desde que a vi, sinto que nada disso importa. Ela segurou a mão dele, afastando-a com delicadeza. Majestade, não confunda desejo com destino. Pedro deu um passo à frente, os olhos queimando. E se for os dois? O ar pareceu se partir entre eles. Ela tentou resistir, mas o olhar dele a prendia. O corpo traía a razão. E então, sem mais palavras, o beijo aconteceu. Tenso, proibido, inevitável. A chama acendeu-se de vez. Na manhã seguinte, o rio murmurava rumores. A carruagem do imperador fora vista tarde da noite, na rua do Catete. Os criados da casa de Domitila cochichavam nos mercados. A notícia corria como vento, atravessando becos, subindo morros, chegando ao palácio. Leopoldina, ao ouvir de uma dama da corte, apenas fechou o leque e respirou fundo. Sabia que aquele seria o início de algo devastador. Sabia que, mais do que uma aventura, nascia uma história que mancharia a memória de todos os envolvidos. E, do lado de fora, no coração da cidade, entre o barulho dos sinos e o canto dos escravos que vinham do cais, um novo rumor se espalhava. O imperador está apaixonado. E a mulher não é a imperatriz. Um amor começa a se tornar escândalo. E o império sente os primeiros tremores do desejo que não respeita coroas. O sol ainda dormia sobre o Rio de Janeiro quando o mensageiro saiu do paço com um embrulho lacrado em cera vermelha. No interior, uma carta escrita à mão, selada com o brasão imperial, e um colar de prata cravejado de rubis, presente de Dom Pedro à mulher que agora o atormentava. Enquanto o império desperdiçava-se em rumores e cochichos, ele escrevia, horas inteiras diante da mesa de mogno, o coração no papel. Minha adorada Titila, a distância me é insuportável. Cada instante sem teus olhos é como um campo sem flores. Dizem que sou imperador. Mas o que é o poder diante do fogo que você acendeu em mim? Teu Pedro. Domitila recebeu a carta com mãos trêmulas. Sorriu. Depois chorou. Sabia o peso de cada palavra. Uma confissão pública. Um risco mortal. Mas ela também não era mais a mesma. A mulher simples de São Paulo, que perderá marido e paz nas mãos da violência e da injustiça, agora descobria dentro de si uma força antiga, a mesma que sustentava as mulheres esquecidas pelo mundo. E se o destino lhe oferecia a chance de ser mais que uma sombra, ela aceitaria, mesmo que custasse tudo. As semanas seguintes viram crescer o escândalo. Nas ruas, nas tavernas, nas igrejas, todos falavam da relação proibida. E, dentro do paço, as paredes sussurravam veneno. Ministros cochichavam. O povo não entenderá, majestade. Domitila é de origem humilde. Não é digna da corte. A imperatriz sofre. Pedro, impaciente, golpeava a mesa. A imperatriz é uma santa. E é por isso que ela entende meu coração. Mas ele mentia, para os ministros, para si mesmo. Leopoldina não entendia. Ela chorava, em silêncio, enquanto o império se dividia entre a compaixão e a crítica. Numa tarde quente, Domitila foi chamada ao palácio. Leopoldina, com toda a graça e dor que cabiam numa alma imperial, quis vê-la. Domitila entrou com reverência. O salão era vasto, dourado, frio. No centro, a imperatriz, pálida, com os olhos marejados, mas de cabeça erguida. Senhora de Castro, disse Leopoldina com voz firme. Sei quem é você. Majestade, começou Domitila, curvando-se. Não precisa negar. Eu apenas queria olhar nos olhos da mulher que ele escolheu. O silêncio entre elas pesava como um luto. Diga-me, continuou Leopoldina. O que busca com ele? Nada que Vossa Majestade já não tenha. Respondeu Domitila, firme. Só o que sobrou do coração dele. Leopoldina respirou fundo, contendo as lágrimas.
Então saiba que o coração dele é um campo de batalha. E os que entram lá, raramente saem vivos. A notícia desse encontro correu como fogo. E, enquanto as duas mulheres enfrentavam-se com dignidade e dor, Dom Pedro enlouquecia entre o dever e o desejo. Os conselheiros pressionavam-no. O império precisa de estabilidade. A Inglaterra observa. A colônia se agita. Mas ele, tomado de paixão, fez o impensável. Nomeou Domitila dama do paço, com residência própria, criados e carro oficial. Uma mulher de origem plebeia, agora com título e privilégios. O povo reagiu. Os jornais satíricos zombavam. O império do amor substitui o da justiça. A Marquesa de Santos governa mais que os ministros. E o destino do Brasil, já instável, tremia novamente. Certa noite, Dom Pedro foi até Domitila às escondidas. As ruas estavam vazias. O vento cheirava maresia e pecado. Ela o esperava, acendendo velas no salão. Está arriscando tudo, sussurrou ela, quando ele entrou. Eu já perdi tudo o que podia perder, Titila. Só me resta você. Ele a puxou pela cintura, encostando a testa na dela. Se o mundo quiser cair, que caia. Ela o encarou, o olhar dividido entre amor e medo. Então cairemos juntos. O beijo que selou aquelas palavras ecoou por toda a cidade, mesmo que ninguém o ouvisse. E com ele nasceu a lenda que atravessaria séculos. O amor se transforma em guerra. Entre o coração do imperador e as garras da política, nada permanecerá puro. O amanhecer no rio parecia diferente. As carruagens passavam mais rápidas, os mercados cochichavam, e os sinos das igrejas batiam como se anunciassem uma tragédia. O império, enfim, falava abertamente. O imperador tinha uma amante oficial. Os ministros estavam revoltados. O povo, dividido. A corte, em chamas. Dom Pedro, porém, parecia surdo ao caos. Em seu gabinete, escrevia cartas à Marquesa de Santos e tocava ao piano sonatas que lembravam Viena e Leopoldina, como se tentasse, em vão, reconciliar seus dois mundos. Mas fora das paredes do paço, a guerra política fervia. Os inimigos da monarquia viam no escândalo a chance de minar o trono. Jornais estrangeiros noticiavam o caso, diplomatas cochichavam, e os ingleses, sempre atentos, começavam a questionar a moralidade do Brasil imperial. No meio disso tudo, Domitila tornava-se poderosa. Recebia visitas, pedidos, favores. Sabia manipular olhares, palavras e silêncios. Era inteligente, astuta, acima de tudo, consciente de que todo poder tem prazo de validade. Certa noite, no jardim iluminado por tochas, Dom Pedro e Domitila discutiam. Você não entende, gritou ele. Eu não posso ser imperador e amante ao mesmo tempo. Mas é exatamente isso que está sendo, Pedro, retrucou ela. Quero o amor de uma mulher e o respeito de um povo que nunca o compreenderá. Ele virou-se, furioso. Não fui feito para escolher entre razão e coração. Então vai perder os dois, disse ela, fria, antes de virar as costas. Enquanto isso, Leopoldina definhava. Doente, exausta, traída. Escreveu cartas à Áustria pedindo ajuda. Falava da solidão, do desprezo, e de como o império que ajudara a erguer estava sendo consumido pelo escândalo. Poucos meses depois, a tragédia veio com a força de um trovão. A imperatriz Leopoldina morreu. O povo chorou, mas também sussurrou. Foi por causa da marquesa. Pedro enlouqueceu de dor e culpa. Durante dias, não falou com ninguém. Apenas olhava para o nada, repetindo em voz baixa. Eu matei o anjo. Domitila, em lágrimas, tentou consolá-lo, mas ele a afastou. Não me toques, Titila. Tudo o que eu amo, o destino destrói. A partir dali, o amor deles começou a ruir. As cartas tornaram-se menos frequentes, os encontros, mais raros. E os olhos do povo, sempre vigilantes, transformaram paixão em condenação. Mas o destino ainda não havia escrito a última linha. Veremos o império vacilar, o amor se corroer e a lenda nascer das cinzas. Um império das sombras. A cidade do Rio de Janeiro vivia em silêncio tenso. Os sinos que antes anunciavam festas e proclamações agora pareciam badalar por luto e arrependimento. Leopoldina estava morta, e o povo, inconsolável. No paço, Dom Pedro andava pelos corredores como um fantasma. Os criados baixavam os olhos à sua passagem. Os ministros falavam em voz baixa,
como se a própria culpa do imperador fosse uma entidade à espreita. Em uma sala fechada, Domitila aguardava. Vestia-se de preto, o rosto pálido, o olhar sombrio. Sabia que sua presença agora era uma ferida aberta para o Brasil. Quando Pedro entrou, ela levantou-se. Majestade, não me chame assim. Interrompeu ele, a voz rouca. Não hoje. Ela deu um passo à frente, hesitante. Eu nunca quis. Eu sei, murmurou ele, com os olhos marejados. Mas o destino não se importa com o que queremos. Silêncio. O vento que vinha da janela movia as cortinas pesadas, carregando o som distante de sinos. Eles me odeiam, disse Domitila. E a culpa será minha até o fim. O povo precisa de culpados. Eu sou o imperador. Você é a mulher que ousou ser amada por mim. Nenhum de nós escapará disso. Ela o olhou longamente, os olhos brilhando. Então me leve daqui, Pedro, para onde não sejamos sombra nem pecado. Ele a observou, em conflito. Um imperador não foge. Mas um homem pode. Aquelas palavras pairaram no ar como promessa e maldição. E, pela primeira vez, Pedro não soube o que responder. Nos meses seguintes, o império entrou em crise. As províncias se agitavam, a política fervia, e a imagem do monarca despencava. Mas, mesmo assim, Domitila permaneceu ao lado dele, firme, decidida, mesmo diante dos olhares de ódio e desprezo. Em seu palacete, ela recebia políticos, poetas, oficiais. Era amada por uns, odiada por outros, mas jamais ignorada. A cada olhar, a cada gesto, ficava mais claro. A plebeia havia se tornado uma força política. Certa noite, Chalaça, o amigo de Pedro, visitou Domitila. Trouxe notícias e advertências. Senhora, o império está sangrando. Há quem diga que o trono não se sustenta. E o que querem que eu faça? Perguntou ela, cansada. Que desapareça. Que sobreviva. Respondeu ele, sério. O povo é cruel, mas o tempo é pior. Ela olhou pela janela, vendo o reflexo das velas na baía. Diga ao imperador que, se um dia precisar escolher entre mim e o Brasil, que escolha o Brasil. Chalaça sorriu, triste. O problema, minha senhora, é que ele nunca soube separar um do outro. O amor deles começa a ruir sob o peso do trono. Mas a chama que se acendeu entre Dom Pedro e Domitila ainda queimará, mesmo que o império inteiro se consuma com ela. A queda e o exílio. O ano de 1831 amanheceu nublado sobre o Rio de Janeiro. As ruas ferviam em revolta. Os jornais, incendiários, pediam a abdicação. E o nome de Domitila de Castro era o símbolo da ruína. Dom Pedro, exausto, passava noites em claro, com papéis espalhados sobre a mesa, cartas e decretos que já não significavam nada. Aos poucos, o poder escorria-lhe pelos dedos. E ela, a mulher que fora seu refúgio, tornava-se agora seu fardo. Eu te avisei, Pedro, disse ela, numa noite de tempestade. O povo nunca perdoa a mulher que ama o rei. Nem o rei que ama a mulher errada. Respondeu ele, com amargura. O relâmpago iluminou o rosto dela, pálido, cansado, mas ainda belo. Ela segurou a mão dele. Se te fores, leva contigo ao menos o que restou de mim. E o que restou de nós? Perguntou ele, com voz trêmula. A lembrança. Sussurrou ela. É o único império que ninguém pode derrubar. No dia seguinte, Dom Pedro abdicou do trono em favor de seu filho, Dom Pedro II, e partiu para a Europa, levando apenas o peso do arrependimento e o eco do amor que deixava para trás. Domitila ficou sozinha. O palacete em silêncio, as cartas guardadas numa caixa de madeira, as joias esquecidas no escuro. O povo a evitava. Os amigos se calaram. E, pouco a pouco, ela aprendeu a sobreviver em meio aos fantasmas. Mas dentro dela, a chama não se apagava. Microfone, o império cai. O amor se dispersa. Mas o destino ainda guarda uma última reviravolta. E o tempo, o maior dos narradores, ainda não terminou sua história. O silêncio das ruínas. Passaram-se anos. Domitila vivia em São Paulo, mais velha, mais serena, cercada pelos filhos e pela saudade. Ninguém mais falava dela nos salões da corte. Mas, nas ruas, entre as mulheres simples, seu nome ainda circulava como lenda. Diziam que ela fora a única capaz de fazer o imperador ajoelhar-se diante do amor.
Diziam que o trono tremeu por causa de um beijo. Numa tarde, recebeu uma carta da Europa. O selo, Lisboa. O remetente, Dom Pedro. Ela a abriu devagar, as mãos tremendo como no passado. Minha sempre Titila. A distância e o tempo não apagaram o que fomos. Vivi guerras, exílios e silêncios, mas nenhum deles foi tão difícil quanto a ausência do teu olhar. Se a história me julgar, que o faça. Mas saiba que, entre todos os meus erros, amar-te foi o único acerto. Pedro. Domitila chorou, em silêncio. Guardou a carta junto das antigas. Naquele instante, soube que o amor não termina. Ele apenas muda de forma. Microfone, o passado retorna, trazendo a confissão de um amor que nem o tempo pôde apagar. Mas o destino ainda tem seu último ato reservado, e ele virá com lágrimas, perdão e eternidade. A última carta. Lisboa, 1834. O velho imperador jazia em seu leito, doente, com o corpo enfraquecido, mas a mente ainda lúcida. Ao seu lado, papéis, medalhas, retratos, e uma carta não enviada, endereçada à Marquesa de Santos. Ele pediu ao confessor que saísse e ficou só. Então escreveu, com dificuldade: Minha Titila, o corpo me trai, mas a alma ainda te procura. Lembro-me das noites no rio, dos teus olhos sob a luz das velas, da coragem com que enfrentaste o mundo. Perdi impérios, perdi amores, perdi a mim mesmo. Mas se a vida após esta, é lá que espero te reencontrar. Teu Pedro, agora e sempre. Poucos dias depois, Dom Pedro I morreu. E o último suspiro que escapou de seus lábios, dizem, foi o nome dela. Quando a notícia chegou ao Brasil, Domitila vestiu-se de branco. Não de luto, mas de paz. Subiu até a varanda do palacete, olhou para o céu, entre lágrimas, murmurou: Então é verdade, meu amor. O tempo enfim nos uniu. Guardou a carta junto das outras e fechou a caixa. Nunca mais se casou. Nunca mais falou dele. Mas todos sabiam, o coração da marquesa nunca pertenceu a outro. O amor deles foi escândalo, pecado, redenção e eternidade. E mesmo depois que o império caiu, as cartas de Dom Pedro e Domitila continuaram a ser lidas, como testemunho de que o amor, quando é verdadeiro, sobrevive até ao tempo. A lenda da marquesa. Anos depois, já idosa, Domitila tornou-se personagem viva das histórias populares. As crianças da rua falavam da mulher que encantara o imperador. Os padres ainda a citavam como exemplo de vaidade e queda. Mas as mulheres, as que sabiam o peso do amor e da coragem, viam nela outra coisa: liberdade. Em seu jardim, rodeada de flores e memórias, Domitila recebia visitantes curiosos. Alguns pediam bênçãos. Outros, histórias. Ela apenas sorria. E, quando perguntavam se era verdade que o imperador morrera chamando seu nome, respondia: talvez. Mas o amor que vivemos não precisa de prova. Ele ainda mora nas entrelinhas da história. Microfone, e assim, de mulher a mito, Domitila de Castro atravessou os séculos. Amada, odiada, mas jamais esquecida. E nas cartas escondidas, repousava o segredo que transformou a história do Brasil em poesia. O eco da eternidade. O tempo passou, os impérios ruíram, as cidades cresceram. Mas, em cada esquina antiga do Rio, em cada rua de São Paulo que leva o nome da Marquesa, ainda ecoa o rumor de passos distantes, o som de uma carruagem que nunca parou de correr. Os historiadores discutem o que foi verdade e o que foi lenda. Mas o povo sabe. Houve um amor que desafiou reis, leis e Deus. Um amor que fez o Brasil inteiro sonhar e chorar. E quando alguém pergunta quem foi Domitila de Castro, as vozes respondem, baixinho: foi a mulher que ensinou o imperador a sentir. No fim, as cartas que ela guardara foram encontradas, manchadas de lágrimas e tempo. E nelas, um verso esquecido, escrito por ele: o trono cai, o corpo cansa, mas teu nome, Titila, é minha herança. Microfone, e assim termina a nossa história. Um amor que foi pecado, revolução e eternidade. Se o destino muda com um gesto, imagine o que faz um amor que desafia a história. Curta, inscreva-se e continue conosco, porque enquanto houver lembranças, o coração do Brasil ainda baterá entre a Marquesa e o imperador.